Sou Isabela Soares. Por salvar vidas, morri no centro cirúrgico. E, para piorar, reencarnei na espiã triada pelo príncipe André. E agora, por meu mestre, tenho que casar com o príncipe herdeiro que nem conheço. Hoje é o casamento da princesa consorte e do príncipe. Fui enviada para lhe ensinar as regras. Vou lhe dar um exemplo. Socorro! Este treinamento é mais chato que a reunião do hospital. Esse príncipe André é desumano. Obrigar-me a trabalhar já é um abuso. E ainda ousa me envenenar. Esse trabalho... não aguento nem um dia. Estou cansada. Pode se retirar. Já que a senhora está cansada, não vou mais insistir. Estas são as regras da Casa Real de Aurora. Espero que a princesa consorte leia com atenção. Obrigada. Então, me retiro. Que droga! Príncipe André! Me mandou ficar com o príncipe herdeiro para ser uma espiã. E ainda quer usar este veneno para me controlar. Sonha! Príncipe Pedro Valente, meu charmoso e falecido ancestro. Segundo as crônicas, ele era muito alto. E seu rosto era como na lenda. Radiante e puro. Um jovem elegante. E também era uma pessoa muito progressista. Pena que aos 21 anos, de repente, morreu. De repente. Essas regras... o que será que dizem? Que valeu para a Casa Real de Aurora por tantas gerações. Devo ter lido errado. Vou ler de novo. Que família em sã consciência teria regras assim? Uau! Esse Pedro é mesmo um cavalheiro sem igual. Espiã do príncipe André? Quem quiser que seja. Ser a princesa consorte legítima. Ajudar meu amor platônico, o príncipe. Construir carreira. Não é ótimo? Pedrinho! É você? Alteza, o que significa? Você se lembra de mim? Nunca vi Vossa Alteza. Nunca vi. Que nunca vi. Quem sabe, quem Gustavo viu, que se pareça comigo. Que clichê de substituta. Quero muito xingar agora. Já viu isso? Não conheço. Rafael! Sim, Alteza. Do Palácio da Tranquilidade. Traga a túnica branca. Vá logo. Não faça a princesa esperar. Sim. Isso não é o jaleco branco que eu usava no hospital? Quando a conheci, ela sempre usava esse jaleco branco. Depois, nunca mais a vi. Então, pedi para fazer um parecido, para guardar uma lembrança. O último príncipe de Aurora? Gustavo Valente era muito progressista. Será que ele também veio do futuro? Impar muda, par não. Ímpar muda, par não? Oh, licor imperial. Quanto custa a taça? Quer que eu peça para alguém perguntar? Então Pedro não veio do nosso tempo. Nem viajou no tempo. Então, como ele me conhece? Desde que vim para este tempo, eu nunca mais usei um jaleco. Alteza,
Me desculpe por minha impropriedade, mas eu realmente nunca vi este jaleco. Por que ser tão formal? Não está cansada? Meu Deus! Você é o príncipe herdeiro! Você não vai olhar o que está dizendo? Fique tranquila. Você veio pra mim sem querer. Então, não vou mais te forçar a fazer nada. Só uma coisa me incomoda há tempos. Alteza, o que é? Qual é o seu nome, princesa consorte? Então você me reconhece, mas não sabe nem meu nome. Eu me chamo Soares. Isabela Soares. Espere. Que bela é essa? Margens de juncos e orquídeas, luxas e verdes. É esse, Bela. Mana, que bela é essa? Margens de juncos e orquídeas, luxas e verdes. É esse, Bela. Já é tarde. Durma. Amanhã venho cedo te ver. Eu já te avisei. Não vou te forçar. Não precisa. Entendo, não é forçado, é por vontade própria. Não faça isso. Na sua mente, hoje é o nosso primeiro encontro. Ela, daquele mundo, não aceitaria estar com alguém que acabou de conhecer. Isso não faz sentido. Que tal olhar pra mim mais um pouco? Talvez você me lembre. Já que Vossa Alteza afirmou que me conhece, poderia me contar sobre o nosso passado? Na nossa despedida, você só me disse: Alteza, esqueça-me. Mas agora, você não se lembra de nada. E me questiona: por onde começar? Alteza, o quanto confia em uma velha conhecida? Em quantos graus? Em quase 90%. Então, Alteza, poderia mandar alguém me ajudar a encontrar uma certa Gabriela Duarte? A mana não está mais. Pedrinho, cuide-se bem. Mana Bela, para onde vai? Tem alguém que se recuperou de uma doença, meu grande amor, me esperando. Por que procura por ela? Ela é a sua maior ameaça. Depende de Vossa Alteza se confiar em mim. Na história, Pedro Valente, com apenas 21 anos, no dia antes de ser coroado, morreu de repente. Então, ele só tem 1 ano de vida. Parece que Gustavo, desde pequeno, não teve uma base saudável. Então, vou ajudá-lo a se recuperar, para que no ano que vem ele seja coroado saudável. Mana Bela, faz tempo. Princesa, acordou. Rosa, você vê na placa algo piscando? Princesa, não. O que isso significa? O nível de confiança de Gustavo em mim? Na noite de núpcias no quarto, não saiu nenhum barulho, nem um gemido. E ouvi dizer que Vossa Alteza saiu de madrugada. Quer saber? Você seria uma princesa com sorte melhor. Deixa eu ver quem está falando mal de mim. Quer ser a princesa com sorte, é? Ah, vem, vem! Daqui pra frente, quem ousar falar mal na minha frente, eu não vou perdoar. Sim, sim. Se aquela barra de progresso representa o nível de confiança de Pedro em mim, como eu digo? Bela, o que está fazendo? Ouvi que a princesa dispensou algumas servas. Alteza, prefiro a tranquilidade. E mais, aquelas servas estavam falando mal de mim. Tudo bem. Então, do Palácio da Tranquilidade, eu mando mais gente para cá. Alteza, tenho um pedido a fazer. Queria falar com Vossa Alteza. Oh,
Alteza, já ouviu falar que certas doenças são silenciosas? Mas se tratá-las só quando aparecem, já é tarde demais. Ah, então quer dizer, a história do mestre Vitalino e do senhor Hermínio é essa a lição? Será que este remédio é para mim? Sim! Alteza, você... Por que está me olhando? Meu amor? Não, errado. Alteza, não vai ter contar o motivo da poção? O motivo. A princesa consorte não me disse há pouco. Então, estou seguindo o conselho. Se está doente, se cuida logo. Mas há algum problema? E se eu estivesse a ti para envenenar a Alteza? Oh, quer me envenenar? Qual o motivo? Será que a princesa consorte quer ser viúva? Alteza, de todas as mulheres da minha idade, só eu seria tratada por um médico da Alteza. As outras, não se pode confiar. Certo. Daqui pra frente, você só pode ser boa comigo. Alteza, sobre o que a Alteza perguntou, eu já investiguei. Diga, essa é a Gabriela Duarte. É da segunda família principal do Solar Duarte. A filha mais nova. É discretíssima. Mas há 2 dias não se tem notícias. Filha? Também procuramos no Palácio do Príncipe André, mas não encontramos ninguém que acabou de se recuperar. Ah, é. A princesa consorte vai à casa dos pais hoje, para a residência Soares. O que a Alteza deseja fazer? Proteja bem a princesa consorte. Não a deixe de vista. Se a corte terminar cedo hoje, eu mesmo irei buscá-la na residência Soares. Sim? Retorno a casa. Na verdade, é para secretamente trocar informações com os homens do Príncipe André. Não, preciso encontrar um jeito de cortar relações com o Príncipe André. Minha filha! Pai! Mãe! Eu voltei! Filha, nesses 3 dias, eu e sua mãe estivemos te esperando ansiosos. E então, está se acostumando no palácio? O príncipe herdeiro é muito bom comigo. Temos um assunto particular para conversar com a Bela. Por favor, guarda, retire-se por um momento. Recebi ordens da Alteza. Não posso sair. Pode falar aqui? Assuntos de mulheres? Para um guarda ouvir? Que indecência! Será que vão dizer algo contra o príncipe e a Alteza? Para que eu ouça e conte a Alteza? Seu guarda, que falta de educação! Quer me provocar e fazer a Alteza ter a fama de não se dar bem com o sogro? Certo. Eu só posso sair por um momento? Por favor, se apressem. Filha, vem. Isabela, que audácia sua! Eu enviei alguém te avisar, e você o ignorou! É que o príncipe herdeiro me vigia de perto. Não soube que me mandou um recado. Ele é tão desconfiado assim? É verdade. O príncipe herdeiro sempre me trata com desconfiança. Não consigo descobrir nada. Mas eu tentei descobrir um pouco. Coisa pouca. Por favor, veja. Pedro não come na hora certa. Não gosta de chá. Quase ninguém entra no Palácio da Tranquilidade. Que absurdo. Certo. Não consegue se aproximar dele, né? Então, descubra pra mim. Como é a relação de Pedro com a rainha-mãe? Encontre um jeito de separá-los pra mim. Sim. Isabela, lembre-se. Eu te dei a vida. Fui eu que, aqui, te dei tudo. Você só pode me servir de corpo e alma para me retribuir. Sim. Esta é a cura temporária. Controla o veneno em você por meio mês. Obrigada, Alteza. Sempre lembro da bondade do príncipe André. Naquele palácio do príncipe herdeiro, aguenta as provações para cumprir as suas expectativas. Alteza, deu ruim. É o príncipe. Ele invadiu a residência Soares. Ele já está chegando. O quê? Alteza, saia por aqui. Rápido!
Ai, ai, ai! Se o ladrão! Em plena luz do dia! Como ousa ser tão audacioso? Alguém, socorro! Peguem o ladrão! Ladrão! Peguem o ladrão! Peguem o ladrão! Socorro! Peguem o ladrão! Vossa Alteza. Alteza, o que o traz aqui? Que mau momento para um ladrão. Peço desculpas, Alteza. Andem logo atrás do ladrão. Sim. Vem cá. O retorno à casa materna é tão importante. Por que não me avisou antes? Te assustaram? Está bem? Alteza, meu pai me protegeu. Não foi nada demais. O que estão esperando? Vão atrás do ladrão. Sim. Alteza, senhor, aqueles ladrões são muito rápidos. Nós os perseguimos com tudo, mas não conseguimos pegar os ladrões. Parece que o sogro tem servos inúteis. Mande mais homens aqui. A partir de agora, vigiem com rigor. Protejam bem meu sogro e sogra. Sim. Isso é muito para Alteza. Sou apenas um comandante. Não preciso de tanta gente. Sogro, é modéstia demais. Mesmo sendo comandante, eu não posso falhar com o meu dever. Amada, vá falar com seu pai. Pai, isso também é uma gentileza de Vossa Alteza. E você merece. É melhor agradecer logo. Sim. Agradeço a honra, Alteza. É perigoso fora do palácio. Se já se divertiram, vamos pra casa. Será que o Pedro já descobriu alguma coisa? Vossa Alteza. Você chegou. Você ainda não comeu, né? A refeição ainda não está pronta. Vamos sentar. Já quase acabou. Não precisa. Kelly e o de hoje de manhã? Será que são a mesma pessoa? Não vai tomar o remédio hoje? Se Vossa Alteza gostar, chama o cozinheiro real para lhe preparar um. Não gosto tanto assim. Mas por que não toma hoje? Você tem que me dar uma razão, não é? Afinal, alguém já disse que eu só podia confiar nela. Se você me mandar tomar, eu tomo. Se me mandar não tomar, eu não tomo. Isso não é uma falta de respeito? Pensei que Vossa Alteza não confiava mais em mim. Por que você pensaria assim? A Casa Soares é a Casa Soares. Eu desconfio da Casa Soares, sim. Mas eu nunca desconfiei de você. Será que isso é o nível de confiança que ele deveria ter? É o que você me pediu sobre a Gabriela Duarte. Desapareceu? As crônicas sobre a heroína que derrotou os bárbaros do norte. E seu trágico fim. Tudo isso era verdade. Então, vou aproveitar a chance de atrair a Gabriela Duarte para o lado de Pedro. Você não está tentando me passar para outra, está? Que isso? Não tem nada a ver. Está com fome? Vem, come um doce primeiro. Para matar a fome? Em particular, posso te chamar de Bela? Por que isso soa um pouco como um topeira? Não gosta de Bela? Então, esquece. Se quiser sair do palácio, me avise. Alteza, por que é tão bom para mim? É a mínima. Receio que minha princesa consorte pense que não confio mais nela. Se Vossa Alteza confia em mim, basta me enviar um guarda. Como posso incomodar Vossa Alteza com tudo? De jeito nenhum. Fora do palácio não é seguro. Eu confio em você, mas não confio em Felipe e Rafael. Os dois não são confiáveis. Olha só para eles. Ambos têm seus defeitos. Não são confiáveis. Preciso ir com você. O que faz aqui, Alteza? Princesa consorte, quer me mandar embora? Como ousaria? Só não ousa. Mal entendido. Domo mal. Alteza, não se importa. Não importa. No nosso casamento, eu fiquei com você. Não vi problema. Já que não se importa, então...
Na verdade, Alteza, é óbvio que você se importa muito comigo, não é? Senão, por que agora está tão longe de mim? Não é isso. Normalmente, sem ler histórias ou livros ilustrados, dificilmente durmo. Se eu pudesse ouvir histórias, dormiria melhor. Querida, me conte sobre o seu passado. Por exemplo, sobre você e seu pai. Algumas histórias. Que tal? Comecei a estudar medicina aos 5. Aos 7, tive uma iluminação. Meu pai me apoiou muito. Não tem uma história mais específica? Lembro de uma vez, joguei xadrez com meu pai até tarde. Ele queria que eu descansasse. Ele deixou um erro proposital, para eu dar checkmate nele. Na hora, eu ri do meu pai. Como ele podia ser tão desatento? Agora, pensando bem, percebo que ele só estava pensando na minha saúde. Ele só estava me dando um jeito. Alteza, cansei. O que foi? Se está cansada, então descanse. Ela chorou em silêncio. Por que seus pés estão tão frios? Será que está doente? Acordou? Dormiu bem ontem à noite? Muito bem. Sem querer, interrompi o seu sono, Alteza. Perdoe-me. Está bem. Eu também dormi bem. O café da manhã está pronto. Prepare-se logo. Depois, te levo ao palácio para ver o rei e a rainha. Certo. Ontem à noite, como de costume, quando ia levar o aquecedor, soube que o príncipe também estava lá. Tive medo de incomodá-la. Como dormi ontem à noite? Ficou com frio? Então foi o Pedro que dormiu ao meu lado, me servindo de aquecedor. Não se nervose. Obrigada, Vossa Alteza. Entendi. Ser aceita pelo rei e pela rainha é uma bênção para mim. Claro. Suas mãos também ficam frias de dia? Ah, não. Titia não. Vamos! Eu e a princesa consorte vêm saudar a rainha mãe. Sir Asentham! Pedrinho, você está bem hoje? Parece que a Isabela te agrada muito. Já foram saudar o seu pai? Já fomos, só que o rei estava em reunião com o ministro, então dispensou a formalidade. Bom, que bom. Quando tiverem tempo, agradeçam a Dona Helena. Este casamento foi também por sua sugestão. Obrigado pela dica, rainha mãe. Eu certamente agradeço a Dona Helena e ao meu irmão por me arranjarem um casamento tão bom. Dona Helena. A condessa Helena, a mãe adotiva do príncipe André. Então, eles me usaram como a peça-chave deste jogo. Dona Célia é uma veterana da corte. Sobre Vossa Alteza, ainda não sei muito. Tenho medo de ofender alguma proibição. Queria pedir um conselho. Se for possível, sobre a Condessa Helena e Sua Majestade Rainha, e também sobre Vossa Alteza, sua infância. Poderia me contar, em segredo, o que sabe? A Condessa Helena perdeu seu próprio filho antes do nascimento. Desde então, a Condessa Helena nunca mais engravidou. E mais, ouvi dizer que desde então, ela tramou várias vezes para impedir que outras damas tivessem filhos. Isso, o rei deve saber. O rei realmente tolerava a condessa? Dizem que a Condessa e o rei tinham uma história de profunda gratidão.
Por isso, mesmo sabendo, o rei não teve coragem de puni-la. Então, como Pedro conseguiu nascer? Por isso, ao examiná-lo, percebi que na infância ele teve desnutrição. Seu corpo nunca se recuperou. Quando o príncipe tinha 5 anos, Maria Augusta foi encontrada pendurada no teto. Já não respirava. Desde então, o príncipe ficou órfão. Finalmente, foi a rainha-mãe que se encarregou de criá-lo como seu filho. Só assim ele tem hoje. Então, o príncipe e a condessa têm uma dívida de sangue por sua mãe? A morte de Maria Augusta foi suspeita. São só especulações da corte. Não há provas. Daqui pra frente, não se atreva a contar a ninguém. O que eu te disse hoje foi para que você não ofenda o príncipe. Eu espero que você e o príncipe tenham uma vida feliz. Neste palácio, é melhor manter a paz. É melhor assim. Obrigada, dona Célia. Alteza, amanhã à tarde quero ir ao Mercado Oriental. Me acompanha? Mercado Oriental? Amanhã, no Mercado Oriental, terão mercadores da terra ocidental. Quero comprar deles algumas ervas que não se encontram aqui. Sim, é para mim. Não quero ser sempre tão fria com o senhor. Médica desde os 5 anos, princesa consorte iluminada aos 7, e agora descobriu a causa da sua doença. Não me importa se é fria, o seu bem-estar é o que importa. É só um resfriado, estou bem. Me preocupo que você pegue frio esta noite. Então, amanhã, Alteza, sobre você me acompanhar, está combinado? Combinado. Mas temos que voltar logo. Está com fome? Um pouco. Ouvi que o Mercado do Sul é bem animado à noite. Mas eu nunca fui. É a hora perfeita para te levar. E amanhã, se quiser ir ao Mercado Oriental comprar as ervas, eu te acompanho de novo. Velho colega, só é o 2º dia de volta. Até a Casa Soares está em perigo. E o príncipe André também não me poupa. Viu alguma coisa suja? Não é nada. Só não entendo como na sua residência, Alteza, há mendigos. Princesa consorte, é porque Vossa Alteza é bondoso e é muito querido. Alteza é bondoso e o povo adora, isso é ótimo. Mas a imagem do palácio do príncipe herdeiro precisa ser mais organizada e limpa. Então, minha princesa, achou meu palácio pouco impecável? Rafael, amanhã faça um anúncio. Fora do palácio do príncipe herdeiro, num raio de 100 léguas, não haverá mais mendigos. Sim. Como pediu. E está satisfeita? Alteza é virtuoso e sábio. Consegue o respeito de todos. Claro que não tenho o que reclamar. Já que está satisfeita, que recompensa me dá? Sou apenas a filha de um comandante. Minha dote não foi grande. Receio que seja pouco para oferecer. Mas eu nunca quis receber nada de você. Não me chame sempre de Alteza. Pode me chamar pelo nome. Ou Pedro. Qualquer um. O nome de Alteza é Pedro. Geralmente, só mestres e amigos usam esse tipo de apelido. Que uma esposa o chame pelo nome é muito raro. Pedro. Chame-me assim daqui pra frente. Garçom, me traz 5 espetinhos de bolinho de arroz. Que felicidade! Isso é o que eu mais gostava de comer no século XXI. Aqui está, senhor. Como assim? São todas as minhas comidas favoritas? Espera. Tudo isso é o que eu gostava de comer no século XXI. Por que está me olhando? Se gostou, come mais. Bela. Mano Pedro. Chamá-lo de mano? Será que é certo? Ele tem 17 e eu já tenho 20 anos. Posso chamá-lo de mano, né? Olha pra você, comendo e sujando a boca. Mano Pedro, não vai me levar pra comer espetinho de fruta? Espetinho de fruta? Mas eu lembro que você não gosta de comida azeda. O quanto Pedro me conhece.
E a confiança que ele tem em mim é muito mais do que eu imaginava. Senhores, venham ver! Apostem, apostem! Quem vai apostar no vencedor? Fechem as apostas! Estão apostando. Apostam no próximo líder da família Duarte e no general da defesa. A competição é em 5 dias. Quer tentar? Alteza, eu sei quem pode acabar com os bárbaros do norte sem deixar um vivo. Claro que vou. Como esperado, Gabriela Duarte não está na lista. Alteza, quanto dinheiro o senhor tem? Felipe! Rafael! Rosa? 50 tais e 5 moedas. Eu só tenho 2 moedas. Eu também. Princesa, eu tenho 2 tais. E se eu disser que vou apostar tudo isso, você ainda confia em mim? Me chame de outro jeito e eu confio. Mano Pedro. Tá bom. Confio em você, tá bom? Uhum. 2 moedas cada. Juntas são 4 moedas. Prometo. Vou fazer vocês ganharem uma fortuna. Rápido, deixe-me registrar. Que moça generosa. Só não sei se está jogando o dinheiro no lugar errado. Minha aposta é uma super doação. Gostou de tudo? Bela, quem você apostou? Será que é a Gabriela Duarte? Exato! Ela é a lendária gênia sem igual. Então é uma heroína à altura dos homens. Pena que a Gabriela Duarte sumiu. Senão, eu te levaria para conhecê-la. Pensei o mesmo. E mais, eu também sei onde ela está. Ela está na casa de chá. Temos que, antes do concurso começar, resgatá-la da casa de chá. Casa de chá? O que ela está fazendo num lugar desses? É uma história longa, mas eu sei que o Pedro sempre buscou talentos. Uma pessoa como ela, uma talentosa que pode governar o reino, é alguém que vale a pena recrutar. Na história, a Gabriela Duarte era uma prodígio desde criança, uma gênia da luta. Por ser uma promessa, foi invejada pelo próprio irmão. Foi vendida para a casa de chá, perdeu sua honra e se abandonou. Depois, o príncipe André a encontrou na casa de chá. Para retribuir o André Valente, em apenas 2 anos, ela resolveu para ele os mais de 10 anos de problemas de Aurora, as invasões do norte e as rebeliões. Mas no final, André a traiu repetidamente e ela morreu. Você tem razão. Já que é uma heroína à altura dos homens, ela não pode ficar num lugar como esse, se abandonando. Temos que resgatá-la. Só que... Que tal amanhã a gente se disfarça de servos, deixamos a Rafael na frente para falar com a madame. Que tal? Que plano genial! A Alteza, por uma mulher, faz tudo o que ela pede. A princesa consorte já é suspeita de ser espiã. O príncipe, com certeza, está enfeitiçado. O que foi? A princesa consorte instigou a Alteza a ir a uma casa de chá e ainda disse que lá tem um gênio. Isso não é um absurdo? Essa princesa consorte não é uma mulher comum. Na aposta, ela arriscou uma fortuna. Que moça de família honrada faria uma coisa dessas? Olha, Felipe, não foi uma fortuna. Foram 50 taéis de prata. A diferença é enorme. Você não sabe, né? Além dos 50 taéis de prata, a Alteza também tirou muito do próprio cofre e gastou tudo com presentes para a princesa. Que tal assim? Felipe, amanhã eu vou com a Alteza à casa de chá. Já você, vá ao palácio. Encontre uma serva de confiança e peça para ela contar sobre a princesa à rainha-mãe. Rafael, amanhã, indo a um lugar desses, se cuide bem. Uhum. Olá, jovem senhor. Você é novo por aqui.
Deve ser a sua primeira vez aqui. Um amigo me recomendou de dar uma olhada. E qual moça seu amigo recomendou? Qual é? Quer ver? A nossa estrela? Ei, irmão Felipe, a moça que ele recomendou, qual era o nome dela? Acho que se chama Gabriela. Gabriela? Gabriela? Jovem senhor, deve ter se enganado. Aqui não tem ninguém com esse nome. Não pode ser. Será que o irmão da Gabriela a vendeu para outra casa? Há pouco trouxeram uma moça que é bem bonita. Senhora, quer ir ver no quintal? O que você disse? Qual é o nome da moça que você disse? Gabriela. Garanto que, na nossa casa primavera, nunca vimos uma moça assim, bonita e elegante. Com certeza, é uma ótima promessa. Senhor, a Gabriela acabou de chegar. Só que ela ainda não conhece as regras. Por que não vê as outras moças? Melhor tarde do que nunca. Ainda não aconteceu nenhuma tragédia. Não precisa. Vou resgatá-la. Claro, pode ser. Pedro, Ao sair o resultado do concurso amanhã, com o lucro, aqueles 50 taéis de prata, não vamos perder. Mas o dinheiro não é problema, se essas 800 taéis de prata garantirem que o talento de Aurora não seja desperdiçado e a paz nas fronteiras, seria uma grande bênção. Vale cada centavo. Alteza, no começo, por que você quis usar aquelas 50 taéis de prata para apostar? Porque confiava que eu venceria. E pensou, ganhar é bom demais. Ei, por que se importar tanto? Eu acho que gastar com você é o melhor investimento. Só isso. Uhum. Se eu não visse isso hoje, numa era de paz e prosperidade, como alguém pode fazer algo assim? Como está o pulso dela? Ela não está bem. Precisa ser tratada. Mas, felizmente, eu consigo fazê-la se recuperar antes do concurso. Mas até lá, ela precisa de alguém para cuidar dela. Então, Rafael, hoje ela fica em suas mãos. Isso não acho uma boa ideia. Não se esqueça que você apostou em Gabriela 2 moedas de prata. Rafael, ela é mesmo uma surpresa. Ela vai surpreender a todos e vencer. E aí, você ganha uns 5.000 taéis de prata, né? Princesa, não precisa ser tão formal. Eu pareço uma pessoa que só pensa em dinheiro? O dinheiro não importa. O que importa é cuidar da senhorita Gabriela. Quer dizer que, se Gustavo não for à corte nem à casa dos conselheiros, ele ficará o tempo todo de olho na Isabela? Exato! Deixa pra lá. Por enquanto, não vou mandar ninguém atrás dela. Só que o efeito do antídoto do veneno dura só meio mês. Vamos ver se ela aguenta. Alteza, o senhor tem se dedicado muito. Que tal eu levá-lo ao Jardim das Ameixeiras? Você é esperto. Vamos! Pare aí! Vem aqui! Saudazo, Vossa Alteza. Você não é da casa do príncipe herdeiro. O que faz aqui? Alteza, há alguns dias, a princesa consorte me expulsou. Agora trabalha aqui. Você está com pressa. Quem você vai encontrar? É algo urgente para a rainha mãe. O palácio do príncipe herdeiro tem uma feiticeira. Uma feiticeira? Conte-me tudo o que sabe, sem mentiras. Se meu irmão realmente tem uma feiticeira por perto, eu mesmo informo a rainha mãe. É sério? Se Vossa Alteza me ajudar, seria a melhor coisa do mundo. Claro! Então, conte logo. Isabela mal chegou ao palácio e já expulsou um monte de servos. Não sei se ela está tentando nos enganar. Depois, ela começou a inventar desculpas para convencer o príncipe a tomar um remédio. Mas o príncipe estava perfeitamente saudável. Essa espiãzinha é muito burra. Como convencer alguém direto a tomar um remédio? Alteza, calma. E tem mais. Isabela, ultimamente, até levou o príncipe a apostar à toa e a se divertir em casas de chá. É sério? É verdade. Não ousaria mentir. Chega, volte ao seu trabalho. Lembre-se, não conte a ninguém. A reputação do meu irmão importa. Vou ver a rainha mãe agora. Vou fazer essa feiticeira se afastar dele. Obrigada, Vossa Alteza. O que é essa coisa? Como fazê-la mudar? Mano Pedro, outra espetada! Está pronto, está pronto. Se a boca ficar entediada, pode tomar mais licor de pêssego. Melhora o sabor e não te embriaga.
Que nobre moça come assim? Eu já denunciei o que aconteceu no Palácio do Príncipe. Será que a rainha mãe, sabendo de tudo, vai punir a princesa consorte? Felipe! Sim. Leve a princesa consorte ao Jardim das Ninféias. O quê? Vá logo! Princesa, por aqui. Felipe, por que o príncipe me mandou voltar de repente? Está escondendo alguma coisa de mim? Isso não é da senhora. É melhor voltar. Sou a princesa consorte, nomeada pelo rei. Como não é da minha conta? O príncipe tem uma doença estranha, desde pequeno. Quando há trovões e relâmpagos, ele enlouquece. É atormentado por pesadelos, se torna violento, não reconhece ninguém e ataca as pessoas. Nenhum médico do palácio tem solução. A senhora... Que? Sou eu. Mana Bela, é você mesmo? Por que a Mana ficou mais baixa? Foi eu que cresci. Mana Bela, mãe se foi. Agora, o Gustavinho não tem mais mãe. O Gustavinho está com muito medo. Calma, Gustavinho. A Mana está aqui. Princesa consorte! Você está bem? Quem é? Calma. Mana, calma. Eles mataram minha mãe. Desta vez, não vão te machucar. Então, o Pedro de agora deve ter a mente de uma criança de 5 anos. Vou ficar aqui guardando. Quem vier, eu mato. Ninguém quer me fazer mal. Não vá embora, por favor. Não vou. A Mana não vai. Por quanto tempo ainda vai ficar comigo? 7 dias de novo? 7 dias? A Mana nunca mais vai embora. Bela. Alteza, o que aconteceu com o senhor? Agora, estou ótimo. Parabéns, Alteza! Alteza, encontrou uma cura? Ainda não sei, mas com certeza tem a ver com a princesa consorte. Eu não mandei Marcelo Rocha levá-la de volta ao Jardim das Ninféias? Por que ela estava na minha cama? Será que... O que foi, Alteza? Peça à serva que traga água. Traga água! Ah, sim! Eu me preocupo demais. Você está bem! Bela, pode me contar o que aconteceu? Para! Tanta coisa! Por onde começar? Vamos dormir? Bela, obrigado. Pedro, não precisa disso. Não precisa agradecer. Como você me chamou? Pedro! Alteza, chamá-lo assim tem algum problema? Não tem problema. Me chame de Pedro. Alteza, princesa, a senhorita Gabriela acordou hoje às primeiras horas. Acho que nós nos enganamos com a princesa consorte. Na verdade, seja grande ou pequeno, nada é mais importante que a saúde de Vossa Alteza. A princesa consorte curou a doença incurável de Vossa Alteza. É um fato. Você disse que a princesa consorte mandava fazer a poção diariamente para tratar os pesadelos. Pelo visto, parece que nós realmente a julgamos mal. Na verdade, a princesa consorte não sabia dos pesadelos de Vossa Alteza. Foi só ontem, depois de me perguntar, que foi ao Palácio da Tranquilidade. Eu vi a receita. Quer adivinhar? Vossa Alteza não aguenta. Quer dizer que ele... Chega, não diga mais. Ontem você me mandou denunciar a rainha mãe. Agora, como vamos pedir perdão a Vossa Alteza e à princesa? Como está o seu pulso? O corpo ainda está um pouco fraco,
Mas para se recuperar antes da competição, não há problema. É uma pena que a Gabriela perdeu muito tempo de treino. Com as palavras da princesa consorte, eu já estou satisfeita. Fique tranquilo. Mesmo que na competição eu ainda não esteja totalmente recuperada, eu vou dar o meu melhor. Não vou deixar que eles me subestimem. Faça o seu melhor, não se esforce demais. Qualquer talento do reino de Aurora, eu sempre encontro um jeito de fazê-lo brilhar. Não faltará oportunidade de servir. Que bondade, Alteza! Não tenho como retribuir. Por toda a minha vida, eu me dedico de corpo e alma a Vossa Alteza e à princesa consorte. Até o fogo, eu não hesitarei. Você, fique para cuidar da moça Duarte. Ah, não se esqueça. Você apostou 2 moedas na moça Duarte, hein? A moça Duarte quer que você fique. Considere ajudá-la a se aquecer. Mas ela mal está recuperada há 2 dias. Isso é um pouco demais. Ai! Ser espancado por uma garota... Felipe, nós realmente julgamos mal a princesa consorte. Aquela moça da casa de chá, olha. Olha o que ela fez comigo. Ai, quer saber? Não sei se essa história chegou à Rainha Mãe. Se Vossa Alteza descobrir, o que faremos? E se a Rainha Mãe culpar a princesa consorte, o que faremos então? O que há que não posso saber? E o que há que temem que a Rainha Mãe saiba? Ajoelhem-se! Vocês 2 ousaram me esconder o que aconteceu no palácio do príncipe herdeiro. O interpretaram de forma errada e contaram à Rainha Mãe. E aquele remédio? Como pode tratar de um sintoma desses? Alteza! Agora, não sabemos se a notícia já chegou à Imperatriz Mãe. Amanhã cedo, irei ao Palácio das Especiarias para ver a Rainha Mãe e sondar o terreno. Se a Rainha Mãe, por causa disso, tiver problemas com a princesa consorte, eu vou me responsabilizar por vocês 2. Mano Pedro... O que foi? Por que está tão irritado? São só pequenos assuntos, só um pouco complicados. Sério? Só pequenos assuntos? Certo. Vocês 2 podem se retirar, para não atrapalhar o Alteza. Obrigada, princesa. Vocês 2, vão para fora do Jardim das Ninféias e ajoelhem-se por mais 2 horas. Alteza! Que tal beber o remédio para se acalmar? Este remédio, será que ele realmente cura esse sintoma? Senta e falamos. O que foi? Bela, desde que chegou ao Palácio do Príncipe Herdeiro, você se sentiu negligenciada por mim? Você quer continuar aqui? Como eu poderia me sentir negligenciada? Desde que cheguei ao Palácio do Príncipe Herdeiro, eu sempre estive muito feliz. Não me arrependo de nada. Eu quero ficar aqui para sempre. Então não me culpas. Eu sabia que aqueles 2 não são confiáveis. Então foi isso. Não podemos culpá-los totalmente. Se fosse outra pessoa, talvez eu também teria entendido errado. Calma, Bela. Não se preocupe. Se a Rainha Mãe realmente te culpar, de qualquer forma, eu vou te manter ao meu lado. Então, você ficou tão furioso. Não foi por outra razão, e sim por medo que a Rainha Mãe soubesse e te obrigasse a me deixar? E por que não? Pois é, tem uma coisa, eu não te contei. Porque, Bela, você sempre foi alguém muito importante para mim. Eu sempre pensei que o Pedro me viu algumas vezes sem ele nem perceber. No máximo, ele só tinha um interesse mínimo em mim. Bela, eu sempre me importei muito com você. Entendi. Pedro, amanhã de manhã, deixe-me ir com você ver a Rainha Mãe. Eu sempre agi com retidão, e a Rainha Mãe é compreensiva, e não tem nada contra mim. Ela não vai insistir em me punir. Faremos o nosso melhor e deixaremos o resto ao destino. Se a Rainha Mãe ainda insistir em te punir, eu vou intervir para te proteger. Pedro! Não consegue controlar seus homens. Vou te punir primeiro. A culpa é minha. Foi minha culpa. Que tal me punir mais umas vezes? Não sentiu o gosto? Não aprendi a lição. Quem sabe não faço de novo? É mesmo? Pedro? O que você disse? Não ouvi direito. Eu vim vê-la hoje. Foi ideia da princesa consorte. Venha, venha. Deixe-me ver. Minha boa e filial Nora. É o que devo fazer.
É mesmo uma boa nora. O que foi? Mãe, a senhora tem dores de cabeça? A princesa consorte tem razão. Só Sua Majestade e o Dr. Álvaro sabiam. Princesa consorte, você entende de medicina? Claro, claro que sim. Minha princesa consorte começou a estudar há 5 anos e dominou há 7. Ela é incrível. Não vai parar, né? Você não sai daquele assunto, né? Minha dor de cabeça ainda tem cura. Mãe, posso verificar o seu pulso? Pode verificar. Minha dor de cabeça, o Dr. Álvaro me tratou há anos. No começo melhorou um pouco, mas depois piorou cada vez mais. O seu pulso parece que há uma reação com o remédio. Posso pedir à tia Matilde que traga a receita do Dr. Álvaro? Vá. Sim. O Dr. Álvaro é um ótimo médico. Como ele cometeria um erro de incompatibilidade tão básico? A receita está certa. A receita do Dr. Álvaro é excelente. O incenso da Rainha Mãe tem um ingrediente que entra em conflito com a receita. O uso prolongado do incenso faz com que a dor de cabeça da Rainha Mãe seja cada vez mais persistente. Mas este incenso foi trazido há alguns anos pelos irmãos Henriques como um troféu de guerra e oferecido à corte. Depois Sua Majestade o distribuiu pelo palácio. Por isso, não pensei mais nisso. Mas calculando as datas, foi justamente naquela época que minha dor de cabeça começou. Deve ser alguém que sabia da dor de cabeça da rainha e quis usá-la para eliminá-la. Será a Condessa Helena? Ou... Matilde! Jogue este incenso fora. Não deixe ninguém descobrir. Sim. Mas... Saia por enquanto. Preciso falar com Pedrinho. Fique lá fora. Deixa a tia Matilde te acompanhar. É só um momento. Certo, com licença. E então? Tudo certo. Muito satisfeito. Não sei onde Cristos acharam aquela serva. Não é confiável. Na próxima, não a chamem mais. A serva que encontrei há dias se chama Elisa. Ela ficou 5 anos no nosso palácio. Depois, a princesa consorte a expulsou. Por isso, eu acredito que ela é confiável. Eu não me lembro dela, mas, pelo que diz, essa serva foi expulsada pela princesa consorte. Isso significa que ela tem rancor da princesa. Não vou deixar que nenhum perigo ameace a reputação da princesa. Amanhã, escolha um momento e acabe com ela. Sim. Alteza, sobre a Casa Soares. Vigiei o local por dias. Tenho um relatório urgente. Explique. A família Soares enganou o rei. E a princesa é de origem desconhecida. Ela não é a filha legítima da Casa Soares. A identidade dela é desconhecida. Ela substituiu a verdadeira filha legítima da Casa Soares e se casou com um príncipe herdeiro. Talvez até se passasse por uma antiga conhecida sua. Agora, não se sabe onde Antônio Soares quer esconder a verdadeira filha, para enganar todos. Seu trabalho foi ótimo. Da próxima vez, não precisa. Você disse que ela é a filha legítima da Casa Soares. Então, quem eu sou? Exato. Você disse que ela é a filha legítima da Casa Soares. Então, quem é a minha princesa consorte? Quem é a minha antiga conhecida? Será que você sabe mais do que eu? Princesa consorte? Claro que é a princesa consorte! Então, qual é a origem da princesa consorte? Talvez também nasceu na Casa Soares. A Casa Soares só tem uma esposa legítima. Já que a princesa consorte nasceu na Casa Soares, é naturalmente a filha legítima. Então, o que você tinha que me reportar? Qual era, afinal? Já que o comandante Soares só tem uma filha, então a Marina Soares, que sumiu ontem, quem seria? Uma sem registro. Se não, só pode ser uma dívida do meu sogro de um caso com outra. Volte e transmita a ordem. A princesa consorte é a filha legítima da Casa Soares. Não duvide mais. Mesmo que ela não seja, ela terá que ser. Agora, entenderam? Retire-se. Sim. Ai, não estou afim. Chega. Ainda está com raiva de mim? Foi por causa dos meus homens? Que te deixaram mal? Quer tentar, como ontem, uma punição? Pedro, não é culpa dos seus homens. A culpa é toda minha. A culpa é minha por não me lembrar dos nossos dias juntos. E você também não me conta nada. Por isso, seus homens acham que eu sou uma impostora. E eu não consigo provar. Culpa sua. Então, é a minha vez de te punir. Que tal assim? Um beijo e eu te conto um pouco. Só um, tá?
No passado, eu e a Bela, nossos encontros, embora curtos, em cada um, passamos por muitas coisas juntos. Não sei o que a Bela quer ouvir. Em cada vez? Então, eu e o Pedro, sempre que nos encontramos, o nosso encontro tinha um limite? Nós nos encontramos 5 vezes. Cada vez por no máximo 7 dias. Depois dos 7 dias, você sumia por muito tempo. Você não se lembra de nada? Ei, primeiro, o importante. Nosso primeiro encontro. Quando foi? Devia ter 4 anos. Minha mãe ainda estava viva. Só 4 anos? Pedro, naquela época, como eu estava ao seu lado? Se eu ficava sempre ao seu lado, ninguém suspeitou? Mas a gente combinou. Um beijo. E um pouco da história. Agora já deu. Pedro, me conta sobre nosso primeiro encontro, por favor. É só o primeiro encontro? Eu te conto. Então, na nossa primeira vez, o meu rosto era quase igual ao de agora. E eu ainda usava um jaleco branco. E ninguém mais me via? Exato. Gustavo com a Manabela e Pedro com a Bela é um amor completamente diferente. Pedro, você disse que depois de nos vermos por 7 dias, eu sumia por muito tempo e só depois reaparecia. E o nosso segundo encontro, quando foi? Foi no dia seguinte à morte da mãe rainha. Bela, quer saber o que aconteceu? Continua na próxima. Para com isso. Venham ver! Venham ver! Apostem! Apostem! Por que eu preciso me vestir de homem? Assim, podemos falar com mais liberdade. Irmão Pedro. Este é Renato Soares. Seu nome é Renato, meu novo conselheiro. Este é Lucas Almeida, conselheiro júnior, filho do ministro da Fazenda. Então, este é o campeão do ano 22 da Era Aurora. É uma honra conhecê-lo, irmão Lucas. Ah, então é o irmão Renato. Então, irmão Renato, qual dos jovens da família Duarte você aposta? Eu, Soares, realmente apostei. Mas foi só pra animar o pessoal. Apostei no outro. É como uma doação. Irmão Pedro, você percebeu algo? As fronteiras da nação Aurora, desde sempre, são invadidas pelas tribos nômades do norte. A escolha do general da defesa é importante, mas não é algo que se resolva só enviando um comandante para a guerra. Exato. Na dinastia anterior, havia o costume de casar princesas para alianças, mas desde o imperador Augusto, o reino de Aurora proibiu isso. As princesas de Aurora são a honra da nação. Não vamos ceder a bárbaros e perder nossa dignidade. Senhores, eu sei o problema com os bárbaros. Aqueles bárbaros do norte invadem nossas terras centrais porque o noroeste é árido. Eles vivem em um lugar remoto, sem recursos para sobreviver. Por isso invadem e causam o caos. Para saquear. Então, irmão Renato acha que o nosso reino deve ceder a esses bárbaros, fornecendo-lhes comida todo ano? Se for assim, não perderemos a honra do reino? Eu nunca disse isso, mas a boa ideia do irmão Lucas é uma opção. Irmão Lucas, só fará com que aqueles não civilizados sejam cada vez mais exigentes. Sem motivo, ser bondoso com eles é uma péssima ideia. Fui eu que falei à toa. Então, irmão Renato, qual a sua opinião? Para resolver o problema dos bárbaros do norte, só há 2 soluções. Primeiro, exterminá-los, matá-los todos. Segundo, o reino de Aurora envia um líder para quebrar a moral deles. Depois, usar força e benevolência. Com meu método, fazê-los em nosso território se estabelecerem e cultivarem a terra. Então, irmão Renato, qual a sua solução? Batata é fácil e produtiva. Como vou lhes explicar a batata? Irmão Lucas, lembro que o motivo de estarmos aqui hoje é para admirar a bravura dos nossos guerreiros. Então, não digo mais nada. Amigo, você já ouviu falar? Chegou um jovem chamado Capitã Gabriela. É invencível. Na luta, ele perfurou o peito de Mateus Duarte. Não sei de que ramo da família Duarte ele é. Nunca ouvi falar dele. Agora, o Capitã Gabriela está lutando com Eduardo Duarte. É a luta final. Vamos lá ver. Vamos entrar pra ver. Que técnica, jovem. Eu me rendo. Se um dia eu melhorar, com certeza vou desafiá-lo de novo. Desculpe, jovem. De que ramo da família Duarte? Sou da segunda linha legítima. Sou Gabriela Duarte. É uma mulher! Como alguém
Com apenas 52 taéis, ganhou tudo. Irmão Renato, isso... Vamos pegar o dinheiro. Ganhamos muito dinheiro dessa vez. Já mandei Rafael e Felipe trazerem um carroça. Irmão Renato, que visão para reconhecer talento. Ah, irmão Lucas, o que você não sabe é muito. Isso... o que significa? Mas eu lembro bem que naquele dia, quem apostou nessa cesta era uma moça. Como pode ser essa pessoa? Isso. Eu também lembro que era uma moça. Irmão Lucas, já te aprovou. Quem diria que a memória de todos é tão boa? Que vergonha! Então é isso. Irmão Pedro, ao recrutar talentos, não tem limites. É uma bênção para o povo. Só não sei, a princesa consorte, se ela sabe disso. A princesa consorte é adorável. Parabéns, Alteza. Uma boa escolha. Moça, com essa fortuna, o que fará com esse dinheiro? Meu jovem, ótima pergunta. Este dinheiro será doado ao reino, para a paga militar, para as tropas de Aurora, para animá-las. Sim. Vocês acham isso estranho? Seja quem vencer, o objetivo final é expulsar os invasores do norte. Alguém se esqueceu disso? Eu só estou levando este dinheiro para onde ele deve ir. Alteza, acabei de reconhecer a mulher que ganhou toda a aposta. É a Isabela Soares. O quê? Arranje. Eu preciso vê-la em 7 dias. Sim. Bela, tanta riqueza e nem guardou nada pra si, só deu tudo embora? Pedro, não perder é ganhar. Ontem que, Renato nas crônicas, era um homem de grande sabedoria. Em que consistia sua sabedoria? Renato. Ele pregava uma ideia. Prática e sabedoria. Unidade de saber e fazer. Isso significa que, após aprender um princípio, é preciso aceitá-lo e praticá-lo para realmente compreendê-lo. Vossa Alteza, princesa consorte, Gabriela Duarte pede uma audiência. Que, André? Sim. Saudações, Vossa Alteza, princesa consorte. Levante-se. Amanhã, Sua Majestade a nomeará e você será, oficialmente, a General Duarte. Gabriela, sei que devo a Vossa Alteza e a princesa consorte. Não tenho como retribuir. Eu só peço que acabe logo o conflito do norte e resolva a crise do reino de Aurora. Após este encontro, General Duarte, você não poderá mais entrar no palácio do príncipe herdeiro, para evitar suspeitas. Entendido. Ei, a General é uma heroína da nossa era. Quando vencer nas terras do norte, o nosso reencontro não será longe. Sim, não os decepcionaré. Majestade, a última conversa já foi. Calma, Dona Célia. Sobre a General Duarte, imagino que saiba. Me conte mais sobre o passado do príncipe. Quero conhecê-lo melhor para ajudá-lo a realizar sua grande obra. Eu e a Dama Augusta éramos da Biblioteca Real, empregadas de serviço. A dama, no momento, foi favorecida pelo rei e engravidou. Nós, que estávamos de serviço, nos esforcemos tanto para esconder. Mas... em menos de 4 meses, Senhor Joaquim, do rei, ainda descobriu. Não é à toa que ele é tão frágil. O nascimento de Pedro foi praticamente um milagre de sorte. Ainda bem. Ainda bem. O senhor Joaquim soube que o filho do rei estava em apuros. E ele também escondeu o segredo. O príncipe, ao nascer,
era muito quieto, compreensivo. Nós, as servas, nos privávamos de comida. E às escondidas, conseguimos criá-lo por quase 2 anos. Não foi só difícil para o príncipe e para a mãe rainha. Naquela época, foi difícil para todos. Sim. Neste palácio é tão sufocante, tão opressivo. O príncipe era a nossa única fonte de alegria. Quando cresceu um pouco mais, mas não foi possível esconder mais. O rei, então, chamou a dama e o príncipe de volta e lhes deu um palácio separado. Desde então, o príncipe nunca mais pisou naquele palácio. O príncipe e a dama completamente esqueceram. Completamente esqueceram. Esqueceram. Princesa! Por que tanto pânico? Alteza foi acusado de corromper a corte. O quê? Pedro, você está bem? Os últimos dias têm sido bem ocupados. O rei, de repente, retomou todos os deveres. Ele só se preocupava comigo. Que cheiro bom! Estou com fome. Vamos comer? Certo. Na verdade, não fiquei nada feliz com isso. Você me ensinou a não se esgotar. Quando eu ensinei isso? Agência de viagens temporais. O que faz a barra de progresso subir? Será o quê? Minha princesa consorte. Então, veio de lá. Alteza, você já sabia que fui enviada pelo príncipe André? No dia em que chegou ao palácio, Rafael já descobriu pistas. Como caiu tão rápido? O que aconteceu? Alteza, um relatório urgente! Alteza, uma notícia grave! Filé. Alteza, os ministros foram ao Salão Imperial. Requereram que Sua Majestade restabelecesse seu poder de governar. Sua Majestade ficou furioso e agora quer destituí-lo. O quê? Filé. O Rio das Amorás teve um terremoto esta manhã. O relevo sofreu deslizamentos. Centenas de hectares de terra fértil foram inundados. O relevo mudou, alterando o fluxo da água. Inúmeras ruas foram inundadas. Além disso, milhares de casas desabaram. Baixas ainda não são conhecidas. É idêntico ao que sonhei. Convocar o conselheiro Júnior e o vice-conselheiro para uma reunião na Casa dos Conselheiros. Sim. Como está? Se eu quiser ir ao Rio das Amoras para acalmar o povo, o que você acha? Claro que eu vou com você. Pedro, é uma boa ideia. Além disso, o rei pai está desconfiado de você. É uma boa chance para se afastar. Você realmente me apoia em ir ao Rio das Amoras para ajudar? Então, o motivo de Pedro querer ajudar qual é? Como você disse antes, sobre a unidade de saber e fazer. Ajudar no Rio das Amoras é a escolha certa. Bela, se eu tiver alguém do meu lado, sei que estou certo.
Alteza, Sua Majestade, sabendo do terremoto no Rio das Amoras, cancelou o plano de destituí-lo. Entendido. Será que essa barra de progresso subindo e descendo tem a ver com a ascensão de Pedro? E quando a barra estiver cheia, o que vai acontecer comigo? Alteza, pense bem. Os da Casa dos Conselheiros são todos filhos dos nobres. Se os levar para socorrer, não é seguro. Não é ainda melhor? Que esses jovens mimados conheçam a vida dos pobres. Você só quer levar os filhos dos ministros junto. Se houver um atentado, será mais fácil negociar? Você acertou. E também os ministros da Fazenda. O desastre envolve os filhos deles. Os fundos de socorro, eles não vão atrasar. Alteza, que plano? Bela, vai descansar. Amanhã cedo temos que viajar. Alteza, por que não dorme aqui esta noite? Senão, amanhã você vai embora e não vai me levar. Perfeito. Quero continuar nossas histórias. Conte, Pedro. É que, antes de você se casar e vir para o Palácio do Príncipe Herdeiro, eu tive um sonho sobre um terremoto. Mas todos que eu perguntei me perguntaram coisas que não deviam. E ainda me elogiavam por ser sábio. Mas era tudo só teoria. Aprovando alguns relatórios e perguntando sobre o povo. Mas, na verdade, nunca experimentaram nada. Bela, você pode ser, no meu sonho, a maior variável. Você, o que está fazendo? Você disse que tem muitas coisas para fazer. E a regra? Quer experimentar? Você disse que tem muitas coisas para fazer. As regras. Quer experimentar? Que regras? Pedro não sabe? Foi na noite do casamento. A governanta me deu o manual de instruções. Pense bem. Amanhã a gente viaja. Não pode voltar atrás. Bela, não vou te dar saída. Então, as regras. Quer dar uma olhada? Não precisa. Agora o Pedro está se dando bem. Longe da capital, ninguém o controla. Quem sabe se essa ajuda dele é de verdade. Alteza, longe da capital, não é tão tranquilo. Que tal contratarmos assassinos, disfarçados e refugiados? Não. Meu irmão é muito esperto. Esta vez, ao sair da capital, ele levou muita gente. Se os assassinos falharem, será fácil descobri-los. É só por reputação, não é? Eu tenho meus meios. Amanhã direi ao pai, o rei, para que eu leve alguns de meus homens para o Rio das Amoras. O que estão esperando? Não vem que está tudo bloqueado? Retirem tudo daqui, rápido! Limpem o quarto! Que absurdo! Que absurdo! O que foi? A princesa consorte nos mandou mover tudo isso. Que humilhação para um erudito. Isso! Que vergonha para nossos ancestrais. Que desonra! Certo, se os eruditos não podem, eu faço. Ei, não! Alteza, Alteza! É a letra do Pedro. Mas essa frase... Será que ele também viu o meu mundo? Senhora, seu ferimento é grave. É uma sopa anestésica. Aguente firme.
Isabela Soares. Alteza, o que o traz aqui? Isabela Soares. Se não me engano, o seu veneno ataca amanhã. Pense bem. Para quem você está mesmo trabalhando? Alteza, eu sempre trabalhei para o senhor. Como o senhor pode pensar assim? Roger, eu, o príncipe, vim com os ministros para distribuir suprimentos. E aproveitei para inspecionar o seu trabalho. Mas eu e Otávio chegamos primeiro só para te ver. Isso é uma honra para você. Claro que é uma honra. E ainda estou esperando a cura. Quer viver? Então, serei magnânimo. Vou fingir que tudo que fez por Pedro foi por obrigação. É mesmo. Desta vez, também trouxe 6 belas moças. Esta noite, farei com que todos os meus homens vejam a reputação de Pedro arruinada. Você sabe o que fazer. É o elixir do desejo. Não me importa como. Basta o príncipe beber uma goleada. Quando for feito, eu te darei a cura. Que lugar horrível. Alteza, pegou frio? Alteza, esta sopa é do acampamento. É para se aquecer. É muito eficaz. Quer um pouco? Até que é considerada. Lembre-se, se quer viver, trabalhe bem para mim. Alteza! 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 Assassinos! Ai, atrapalhem! Ataquem! Assassinos! Ataquem os assassinos! O que está esperando? Prenda-o! Sam! O que está fazendo, insolente? O nome da princesa consorte não é para você dizer. O atentado do príncipe André. Eu devo informar, Vossa Alteza? Espere! O príncipe não pode deixar a ajuda. Aqui, tudo é por minha ordem. Sam! Princesa, encontrei as 6 moças. 2 delas, o príncipe André trouxe da casa de chá. As outras 4, todas, foram raptadas pelo príncipe André durante a viagem. As 4 moças raptadas, devolvo a liberdade a todas. Não sei por quantos dias. Isso vai continuar. Hoje é o 4º dia. Pelo menos, temos que aguentar até o 7º dia. Vossa Alteza, disse o mesmo esta manhã. Gustavo? Como ele saberia disso? Será que é coincidência? Eu quero servir a princesa consorte, em troca de uma vida tranquila. Se quiserem me servir, eu as protegerei. Vocês 2 também não precisam mais agradar o príncipe André. Só finjam estar com medo e gritem alto. Só digam que são refugiadas. Não vou decepcionar a princesa consorte. Vão! Princesa, o remédio que a senhora deu, já dei para o príncipe André. E o que fazia com o Otávio? Claro, para que não haja testemunhas. Dispenso. Sim. Pedro! Você se esforçou muito, minha princesa. Vossa Alteza e a princesa consorte trabalharam incansavelmente pelo povo. Nós, com o príncipe André, só chegamos hoje. Estamos muito envergonhados. Socorro! Socorro! Senhor, me salve! Que indecência! Alteza, o que faz aqui? Bela, foi você que fez isso? Foi ele mesmo. Príncipe André,
Que ato vergonhoso! Alteza, intervina! Rafael, faça o príncipe se vestir. Ele não pode se exibir aqui. Sim. Bata nele. Ou choque água. Perdi meu marido no terremoto. Estou arrasada. Os homens do príncipe André nos trouxeram aqui à força. Lembro que o príncipe André chamava-o de... Otávio. Príncipe André, que loucura! Como pode, em meio a esta tragédia, sequestrar mulheres e forçá-las à prostituição? Ai, que desonra para a casa real! Chega! Fui armado. Não viram que eu fui drogado? Pedro, foi você! Irmão, eu nem sabia que você viria hoje. Como te armar? Vossa Alteza, passou o dia todo cavando os escombros com a gente, tentando salvar vidas. Nem teve tempo de comer. Como ele teria tempo para te armar? Então foi você! Com certeza foi a sopa. Como ousa falar assim com sua cunhada? Príncipe André, você está caluniando a princesa consorte. A princesa consorte passou o dia inteiro resgatando feridos. Não teve tempo para vê-lo. Todos no acampamento de feridos podem testemunhar. Já foi confirmado. A princesa consorte passou o dia inteiro muito ocupada lá dentro. Não a viu, Vossa Alteza. Impossível. Cadê o Otávio? Tragam-no aqui, para me testemunhar. Chega, trate do Otávio. Sim. Alteza, elas são inocentes. Vou acalmá-las. Vá. Seu enganador. O Felipe me contou tudo. Que jogo arriscado. Bela, da próxima vez, me avise antes, pode ser? Será que Pedro não esconde de mim algo? Aqueles 2 cartazes do acampamento. De que você aprendeu? Bela, perguntando assim, será que já tem a resposta? Você já esteve em um lugar estranho? Lá, as pessoas se vestem de forma diferente. São todos bem altos, e os homens quase não têm cabelo longo. Eu já vi o seu mundo. Quando foi? E quanto tempo ficou lá? Para saber mais, tem que ser como sempre. Ai, anda, me conta a história logo. Estou pensando que quando contamos histórias, não podemos mudar um pouco? Pedro, você ainda não me contou a história. Na minha primeira vez lá. No seu mundo, aquele ano era chamado de 2008. O ano da 2008. Você viu os Jogos Olímpicos? Claro que eu queria ir. Mas não pude. Eu só me lembro que lá eu só fiquei por 7 dias. Muito pouco. Então, você viu um terremoto? Sim. E o que Pedro achou do mundo de lá? Eu tinha só 8 anos. Pensei, nunca tinha visto um lugar tão bom. Lá, tinham coisas que pulavam, até corriam, e outras que voavam. Acho que nem me lembro mais disso. Mas sei que no mundo inteiro, um chamado 1000 respostas. Nunca vi uma reação tão impressionante. E você lá me viu? Foi a nossa terceiro encontro. Você veio com um grupo de gente de branco. De branco? Em 2008 eu ainda era uma criança. Será que tem a ver com a agência de viagens temporais? Me leva aos Jogos Olímpicos, vai? Eu era tão nova naquela época. Como eu poderia me lembrar bem? Não importa. De volta. Eu vou tentar desenhar pra você. Ótimo, ótimo. Combinado. De volta, Bela. Você tem que me desenhar. Vou pendurar no Palácio da Tranquilidade. Combinado. Princesa, o príncipe André quer vê-la. E ele pediu para vê-la só. O príncipe André, lá dentro, o que ele geralmente faz? Ele não faz nada. Ocioso. Só conversa com a gente. Só isso. Ah, que vida boa. E ainda tem cabeça para conversar. Quando voltar, diga para ninguém mais falar com ele. Finjam que não ouvem. Deixe-o sozinho.
Leve uma mensagem para ele, que o príncipe André copia as escrituras 30 vezes por dia. Só pode comer depois. Sim. Alteza, princesa. Ei! Que letra, irmão André! Que letra desleixada! Isso não vale. O príncipe André, até agora, quantas cópias fez? Descontando que a princesa acabou de jogar fora, só são 12. Então, irmão André, amanhã de manhã não vai ter seu primeiro refeição. Essa letra está muito desleixada. Você não percebeu na hora? Bela, da próxima vez, não seja tão desatenta. Não passem dos limites. Isabela, vocês não acham mesmo que, só porque estão me forçando, eu vou entregar cura? Vou ser sincero, a cura não está comigo. Se me levar em segurança à capital, só assim terá uma vida boa. Que gentil, irmão André. Até agora, ainda se importa comigo. Mas, quando o veneno acabou de me pegar, eu o anulei. Impossível! Como conseguiu? Tudo que você sabe, eu que mandei ensinar. Se não acredita, que eu faça o quê? Irmão, lembre-se. Ela esteve na minha casa por 5 anos, como serva. Se ela me traiu hoje, amanhã... 5 anos? Na sua casa. Exato 5 anos. Rafael, todos os manuscritos dele. Queime todos. Sim. Bela, saia e me espere. Princesa, por que o príncipe nos mandou sair? Ah, irmão, errei! Nunca mais! Saudações, princesa. Ai! Alteza, o príncipe André, afinal, é um príncipe. Como príncipe, fazer uma coisa dessas? Se não for punido com rigor, como manter a ordem no reino? Alteza, por que cometeu uma loucura dessas? Saiam! Foi Otávio que me incriminou. Ele agiu por conta própria, sequestrou uma moça e ainda me drogou. Pena que ele fugiu há alguns dias. Doença venérea. Alteza, afinal, o príncipe André é seu irmão. Ele nunca passou por uma situação dessas. Veja, até mesmo os insetos o humilham. Nossa, príncipe André, é doença venérea. Como assim? Como pode ser? Eu sempre tomei cuidado. Alteza, isso é muito grave. Preciso voltar à base imediatamente para informar Sua Majestade. Deixo o resto em suas mãos. Claro! Eu e todos vocês guardaremos o segredo. Estão todos entendidos? Como a Alteza diz. Senhor, então devemos mesmo contar ao rei? Se denunciarmos isso, temo que prejudique a Condessa Helena e o Comandante Supremo. Você é muito ingênuo. A Condessa Helena não vai mais ajudar o príncipe André. A Condessa Helena odeia quem usa a força para obter o que quer. O senhor tem razão. Eu falei demais.
Alteza, uma carta do rei. É para o senhor abrir. Não mostre ninguém. Como assim? O pai, o rei, não devia te poupar. Não sei o que fazer. Irmão, quer dizer que você quer me poupar? Bela, deixá-lo vivo. O Rio das Amoras está sendo reconstruído e falta mão de obra. Alteza, que tal renomeá-lo Otávio? Que o prefeito Jordão o vigie, supervisionando o seu trabalho forçado. Agradeça sua cunhada. Cunhada. Obrigado, cunhada. Obrigado, cunhada. Princesa, finalmente voltamos! Ah, sim. De 15% para 52%. Gustavo está mais perto do trono. E o príncipe? Alguém saiu do palácio. Chamaram o príncipe para prestar contas. Prestar contas? O príncipe não devia ir se desculpar? Será que o rei Valério quer tomar o crédito? Princesa, mas o príncipe disse que ia se desculpar. O príncipe não fez uma grande coisa. Por que se desculpar? O quê? Pedro, você e o rei tiveram alguma briga? Não aceitei o favor do rei. Ele não se deixou convencer, por isso ficou chateado. Então, você e o rei se acertaram? O problema dos refugiados de Jangada já dura anos. Eu me ofereci ao rei para resolver o problema. Assim, ele se acalmou. Resolver o problema dos refugiados? Você tem uma solução? Tenho. Claro que tenho, Bela. Quer ouvir a quarta versão de como nos conhecemos? Será que é a mesma velha história? Como você sabe? Não quero ouvir. Por que esse truque não funcionou? Neste texto, o mundo para todos? O que isso significa? Mestre Almeida, ele fugiu sem explicar direito. Mana! É a Mana Bela. Pedrinho, não parece muito feliz, né? Mana, você já leu este texto? Acho que foi no fundamental. Já esqueci quase tudo. Pedrinho, não fique triste. Vamos jogar pedra, papel e tesoura? Se eu ganhar... Me explica este texto, tá bom? Tá bom. Pedra, papel, tesoura. Eu ganhei! Pedrinho, eu fiz 5. Você fez 2. 5 é maior que 2. Não vou explicar. Se a Mana Bela não quisesse explicar, não precisava ter aceitado. Na verdade, o que eu digo nem é certo. Escuta só, Pedrinho. Não acredite em tudo. O que eu quero saber é... o que o imperador deve fazer para ser como... o seu mundo, Mana Bela. O mundo para todos. A forma mais direta é adotar a terra como propriedade pública. Não vai ouvir mesmo? Não quero. Que tal assim? Vamos jogar um jogo. Pedra, papel, tesoura. Se eu ganhar, eu conto pra você. Vamos! Pedra, papel, tesoura! Pedro, ganhei! Então, me conta.
Quem disse? Eu fiz 2, você 0. 2 é maior que 0. Claro que eu ganhei. Quem te ensinou a jogar assim? Não fui eu, pelo menos. Tá. Não foi você. Foi o mestre Almeida. Tá bom. Fui eu que trapaceei. Então, vou te contar. Nosso quarto encontro. Aquele ano, eu tinha só 12 anos. Finalmente voltaram! Saudações, majestade. Vocês partiram sem avisar. Eu fiquei tão preocupada. Mas, Pedrinho, você foi muito bem. Estou muito feliz por vocês. Não se preocupe, majestade. Foi minha culpa. Que bom que voltaram, que bom. Mas daqui pra frente, não se arrisquem mais assim. A questão dos refugiados de Jangada, seu pai, o rei, pensou muito. E mandou todos que podia. Mas de que adiantou? Você, correndo para lá agora, e o que vai fazer? Princesa consorte, não vai tentar convencê-lo? Majestade, eu apoio todas as ideias de Vossa Alteza. Estarei com ele em tudo. Por isso, desde quando Gustavo se tornou tão ousado. Então é por causa disso. Mas para ir a Jangada, passa pela região do governador-geral Henriques. Não se preocupe, majestade. A família Henriques te guarda rancor. Receio que seu irmão não esteja quieto. Apesar de seu pai, o rei, ter só você como filho, mas os outros príncipes também têm filhos. Guardo suas palavras, majestade. Vou tomar cuidado. Jangada é tão rica. Então por que há tantos refugiados? É um problema herdado da era anterior. E como você vai resolver isso? Só preciso olhar. Esta é a minha solução. Por que essas palavras estão ficando mais vermelhas? Não é só para derrubar os latifundiários, nacionalizar as terras e redistribuí-las? O que me aconselham? Peço que Vossa Alteza reconsidere. Alteza, isso afetará muito. Isso certamente ofenderá muitos. Não posso ofender os ricos, mas esses centenas de milhares de refugiados, eu posso ofendê-los? Vou ser direto. Essa gente que ofendo vai, como os refugiados, se rebelar? Não. Ei, Pedro, a sua ideia de alguns dias atrás, de onde veio? Foi você que me inspirou. A lei das terras, o excedente de arroz, se for nacionalizado... Pedro, não se resolve tudo de uma vez. A mentalidade e a produtividade levam muito tempo para mudar. Agora? Temos muito tempo. Vamos com calma, sem pressa. Bela e eu ainda temos muito tempo. Vamos logo aos refugiados explicar a nova política. O Sr. Amaral está nos esperando. Vamos! Quem é? 1000 moedas de ouro para quem matar Pedro Valente! Pedro, corre! Atrás deles! Pedro, você está bem? Estou bem. Pedro, eu te levo. Vamos, hoje, descansar aqui. Pedro. Você tem que ficar bem. Mana Bela. Lá fora tem gente má. Pedrinho vai te proteger. Gustavo, não tenha medo. A Mana trouxe alguns homens. Eles estavam nos procurando. Nós vamos ficar bem. Alteza! Princesa! Estão aí? Finalmente chegaram. Ué? Quem ousa entrar? Que vergonha. Alteza, viemos levá-lo de volta. Eu sou o príncipe herdeiro. Recaíram? Mana Bela, eu vou te proteger. Lembrem-se, bloqueiem os ouvidos. O que não devem ouvir, não ouçam. Sim. Sobre ontem, descobriram quem está por trás? Alteza, aqueles homens parece que vieram do norte do Vale Verde. Norte do Vale Verde?
Acho que o governador-geral Henriques está lá. É um oficial de baixo escalão. Governador-geral Henriques. Ele e a administração de Vale Verde foram colegas. Certo. Pode se retirar. Sim. Bela, se mostrei valente. A condessa Helena ficou sem apoio. O governador-geral, ele não me suporta. Pedro, concentre-se em se recuperar. Depois, vamos lidar com ele. Bela, de volta à capital, receio que com eles teremos que romper relações. Te coloquei em perigo. Você não vai me deixar aqui e ir embora sozinho, vai? As condições aqui são tão ruins. Como eu poderia te deixar aqui? Agora sim. Agora, Bela, sobre os refugiados restantes de Jangada, o que você sugere? A nova política do Pedro pode resolver quase metade dos refugiados. Mas você já pensou na outra metade? Como vamos acolhê-los? Qual a sua ideia, Bela? Lembra do que eu disse? Jangada é uma terra rica. Se Jangada é tão rica, por que há tantos refugiados? Será que há ouro no subsolo? Ou minas de cobre? Não é isso. É algo que fertiliza a terra. E também serve para a guerra. Mina de fósforo. Mina de fósforo? Existe algo assim neste mundo? Pedro, os refugiados restantes poderão se tornar a mão de obra da mina de fósforo. Isso mesmo! Se a mineração de fósforo aqui for viável, os refugiados como mão de obra estarão servindo ao reino. O reino poderá fornecer recursos e comida para sustentá-los. Todos terão seu lugar, buscando sua própria sobrevivência. Assim, não haverá mais refugiados. Mas o uso da mina de fósforo ninguém conhece. Pedro, como convenceremos a corte? O propósito da mineração... Deixem isso comigo. Eu sei como convencer a corte. Se a Bela me der o plano da pólvora, seria ainda mais eficaz. Pedro, você ainda não disse como vai me agradecer. Seu grande favor, princesa, de volta à capital, será recompensado. E se eu pegasse o anel da sua mão como recompensa? De volta à capital, eu troco por outra recompensa. Isso. Deve ser muito importante para você, Pedro. Pode ficar com você. Sem problema. Só não o perca. Sério? Bela, com este jade preto, pode usar meu tesouro. Nas lojas da capital, pode retirar o que quiser. Obrigada, Pedro! Que isso? Grande festa? Isso! Quem te deu? Foi a minha mãe quem deixou. Sua mãe? Pedro, mas aqui diz, é a grande festa daqui a 1000 anos. Grande festa? O que é isso? Por que não me conta, Bela? Vai falar ou não? Fala, 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 fala! Eu não sei mesmo, Bela. Que tal eu ir nos meus sonhos e perguntar pra minha mãe? Bela, vá descansar. Então, lembre-se de perguntar, tá? Com certeza, com certeza. Lembre-se de perguntar, tá? Alteza, princesa, enviei homens para processar a mina de fósforo com o método de purificação da princesa. Extraímos 2 substâncias. Uma é o fósforo amarelo. E a outra, como é que se chama? É o fosfato. É usado para fertilizar as terras. Isso, é o fosfato. O fósforo amarelo, seguindo as instruções da princesa, está sendo guardado em água fria. Não sejam descuidados. Na primavera e no verão, se ele sair da água, acende sozinho. Emite faíscas. Se tocar na pele, queima com uma dor terrível até se apagar. Se eu souber como adaptar uma flecha de besta para carregar fósforo amarelo... É exatamente isso. Então, o método para extrair o fósforo amarelo deve ser secreto. Então, usaremos a agricultura como desculpa para pedir ao governo que use os refugiados para minerar fósforo e produzir fosfato. Assim, a metade restante dos refugiados terá um lugar para se instalar e a nossa produção de pólvora não será descoberta. O plano na capital? Deixe comigo. Indo! O rei me chamou de volta à capital.
O Rei Pai autorizou a mineração de fósforo e a produção de fosfato em um ponto experimental, mas a administração local ficará responsável. O Rei Pai não autorizou diretamente, mas permitiu um ponto experimental. Pelo menos, ele está disposto a confiar em você. Pedro, este Festival das Lanternas, estávamos aqui, em Jangada. E você ainda se machucou. Não podemos comemorar direito. De volta à capital, vamos passear no Mercado do Sul e compensar o Festival das Lanternas, que tal? Por que você não está falando? Certo, de volta à capital, com certeza te acompanho. Princesa, uma bebida local de manjericão roxo, por favor. Você já provou essa bebida? Por que parece diferente? É normal ser diferente. Afinal, é uma especialidade local. Desculpa. Não posso mais te colocar em perigo. Alteza, o carruagem para proteger a princesa já chegou. Certo. Vou levá-la pessoalmente para um lugar seguro. Depois, volta à capital. Rápido, rápido! A princesa acordou! Avisem a senhora! Onde estou? E o príncipe? Princesa, aqui é a residência Costa. É a residência do prefeito do norte. O príncipe já voltou à capital com os outros. Sabia? O príncipe deixou uma carta para a senhora. A senhora não vai culpar o príncipe, vai? Rosa? Vá ver por mim se tem uma casa de penhores por perto. Quando Vossa Alteza veio, me deu muito dinheiro. E com a sua joia de jade, nas melhores lojas, pode usar os fundos do Palácio do Príncipe Herdeiro. Não precisa trocar por dinheiro. Eu sei. Eu não ia mesmo pagar uma dívida. É. Por favor, me ajude a ver as letras deste anel. Será que consegue ver há quantos anos é? Grande festa da Era Clara. O senhor só precisa me dizer há quantos anos foi gravado. Deve ter uns 50 ou 60 anos. Mas há 50 ou 60 anos, o nosso ano era a Era Eterna. O artesão deve ter gravado errado. Que pena, uma peça tão boa. Mas ainda vale muito. Obrigada, senhor. Não vou penhorar. Esta coisa... Como é que ela acabou nas mãos do Pedro? Princesa, está bem? Estou ótima. Entre, fique comigo. Princesa, uma carta de Vossa Alteza para a senhora. Não me engane. Do norte do reino à capital, até a cavalo, leva 3 dias. O príncipe ainda deve estar viajando. Como teria tempo? Na verdade, esta carta foi deixada pelo príncipe ontem, mas ele me pediu para entregá-la só hoje. Bela, já não está mais brava? Um dia sem a Bela e já sinto tanto saudade. Pedro, sozinho na montaria, só espera pela sua resposta. Como uma pedra que espera a esposa. Pedro, de próprio punho. Pedro está tão ansioso pela minha resposta. Será que ele não dá conta sozinho? Se não der conta mesmo, vou voltar para a capital para te ajudar. E por lá? Já começou. Princesa Consorte, uma carta para a senhora. E por lá? Princesa, a capital virou de ponta cabeça. O governador-geral Henriques, em nome de limpar a corte, está desafiando Vossa Alteza. Como assim? Na verdade, o príncipe herdeiro é quem deveria limpar a corte. Se não fosse a favor da Condessa Helena, o governador-geral não teria o poder de hoje. Princesa, mas Sua Majestade não age. O rei tirou o comando militar do príncipe. E não sei como ele vai lidar com isso agora.
Por que o Pedro não me conta nada? Será que, sem mim, o Pedro, na capital, contra o exército do governador-geral, quais são as chances dele? 90%? Com carinho dela. Tenho. Com a Bela me torcendo, são 100%. Alteza, o senhor está bem? Não é nada. Vi que a princesa consorte também pensa em mim. Isso me alegra. Enquadre estas pinturas. Guarde-as por enquanto. Quando a guerra acabar, pode pendurá-las no salão. E mais, como vai a modificação das arbaletas? Será possível a produção em massa? Alteza, o senhor Leal, do Ministério da Guerra, segundo seus esboços, secretamente mandou seus homens produzir 100 arbaletas. Em suas costas, todas têm um mecanismo com fósforo amarelo. O restante estará pronto em 2 dias. Ótimo. Alteza, os rebeldes atacarão em breve. Será que este plano vai realmente funcionar? O fogo das flechas de fósforo amarelo será imparável. Sim. Para os arredores da capital, reúna 2.000 tropas. O governador-geral Henriques não precisa trazer tropas. Depois de amanhã, eu o enfrentarei fora da cidade. Se ele conseguir invadir a cidade, é mérito dele. Sim. Mas, Alteza, será que o imperador vai mesmo ficar de braços cruzados? Princesa, o príncipe herdeiro venceu! Uma carta da Alteza para a senhora. Que bom que está bem! Que bom que está bem! Bela. Sou eu. Já passou. Pedro, você veio me levar para casa. Vim te levar para casa. Vamos para casa? Uhum. Henriques conspirou. Ele ameaçou o reino. Ele o forçou a destituir o príncipe herdeiro. Agora, ele foi derrotado e capturado. Deve ser executado com todo o seu clã. Esta foi uma prova para você. Não tem nada a ver com o clã Henriques. Pai, não é que qualquer coisa pode ser uma prova? Aliás, se eu tivesse sido eliminado, o senhor não estaria tão desapontado, não é? Certo. Quer aniquilar o clã? Gustavinho, vai me aniquilar também? O senhor é o rei. Um filho deve honrar o pai. O senhor deve ficar no salão imperial e não sair daqui. Descanse em paz. E o que vai fazer com a Condessa Helena? Dona Helena morrerá. Que crime ela cometeu? Ela não se envolveu nessa guerra. Ela é inocente. E qual foi o crime da minha mãe? Ela queria ser desonrada por você? Cala a boca! Foi sua mãe que não teve pudor. Ela me seduziu de propósito. Por isso, eu e a Condessa nos afastamos. E não se arrependeu. O número de vezes que o senhor foi à Biblioteca Real pode ser contado nos dedos. O senhor mesmo. O senhor não se enxerga? O senhor sempre disse que a rainha-mãe não era sua esposa, que Dona Helena era. Mas o verdadeiro culpado por tudo isso foi o senhor. Gustavinho, se a culpa é minha, então poupe Dona Helena. Se quer matar, mate-me. Meu irmão foi tão tolo. Desde a morte do príncipe André, eu o aconselhei. Mas por que ele não quis desistir? Por que não quis me ouvir? Senhora, com sua majestade, o príncipe herdeiro não fará nada ao governador-geral. Não vai. Não há volta. Ele aguentou tanto tempo. Receio que nem poupe o próprio pai. Na minha mente, ela era arrogante, uma vilã que destruiu o reino. Como pode ser uma mulher de meia idade tão comum? Esta é a princesa consorte. Exatamente. Vá, traga um chá. Sim. Sei o que você veio fazer. Mas antes... Você pode me prometer uma coisa? Eu ainda tenho a princesa Clara. Clarinha. Dizem que a cunhada é como mãe. Quando ela se casar, pode entregar esta carta para ela? Então a Condessa também é sensata. Dama Augusta e Pedro eram inocentes. Por que a senhora foi tão cruel com eles? Dama Augusta? Você acha que eu a matei? Ela se enforcou. Pedro não te contou? Mas se enforcar, tem um motivo. Eu a puni, sim.
Envenenei muitos bebês. Mas eu nunca fui cruel com nenhuma mulher. Por que não salvei o príncipe André? Porque meu pai me vendeu à força. Depois de muito sofrer, entrei no palácio. Como não saberia que as mulheres não têm escolha? E a dama Augusta? Se não foi a condessa, então quem foi? Tenho uma sugestão. Quem se beneficiou? Com a morte dela, a rainha-mãe ganhou um filho de graça. Como assim? Como assim a rainha-mãe? Não posso confiar. A condessa Helena, antes de morrer, quer arrastar mais alguém com ela. Majestade, o chá está pronto. Pedro e o rei, por minha causa, ficaram tão distantes. Você pode perguntar por mim se eles ainda podem se dar bem? O que a condessa Helena quer dizer? Agora, quero que o rei e seu filho se acertem. Será que não é tarde demais? Fique tranquila. Antes da princesa Clara se casar, eu vou entregar esta carta a ela. Princesa, seja feliz com seu marido. Não seja como eu. Majestade! Majestada! Pedrinho, você sabe qual foi o testamento que seu avô deixou para mim? Se fosse você na minha situação, o que faria? O que faria? Príncipe Carlos Valente, não pode nomear uma Henriques como rainha. O príncipe Pedro não pode nomear Isabela Soares como rainha. Gustavinho, tem medo? Pai, eu não sou como o senhor. Se o senhor gosta tanto de escrever, eu tenho paciência de sobra. Você! O senhor está mesmo ficando senil. Até rasgou o próprio decreto que assinou. A condessa Helena faleceu. Fátima, como assim? Pai, seja forte. Fora! Saia daqui! Sumam daqui! Saia todos. Fátima, eu errei. Vanessinha, cuide bem do casamento da sua irmã mais nova. Siga as instruções do Conselho Astronômico. Apesar de ser filha da condessa Helena, ela ainda é minha irmã. Eu cuidarei bem dela. Certo. Com sua licença. (10 de junho, ano 25 da Era Aurora. A condessa Helena faleceu no Palácio das Fênix. O rei Valério, abalado, sangrou de choro e faleceu no Salão Imperial aos 53 anos. Agora, devo esperar o período de luto de um mês terminar e Pedro se tornar rei. A barra de progresso deve estar em 100%. Beyla. Pedro. Sua mãe talvez não tenha sido a condessa. Mesmo assim, o que eu faço agora? Pedro, a vida continua. E o reino de Aurora precisa de você. Vamos deixar o passado para trás. Mas isso não significa que vamos perdoar os culpados. Nosso futuro ainda é longo. Com suas palavras, eu prometo dedicar a minha vida para ser como você quer. Prejados viajantes, preparem-se para a viagem no tempo. Contagem regressiva. 3, 2, 1, partindo. Primeira parada da viagem. Junho, ano 8 da Era Aurora. Pedrinho, me chame de Manabela, pode ser? Manabela, qual é a sua bela? Margens de juncos e prados, luxos e verdes. É essa, Bela. Segunda parada. Setembro, ano 9 da Era Aurora. Essas marcas roxas não parecem de estrangulamento. Parece mais um caso de envenenamento. A condessa Helena estava certa. Quem lucra é o principal suspeito. Já que a rainha-mãe e a condessa Helena não têm filhos, então, para a dama Sofia e seu filho, a maior ameaça é Pedro Valente e Bela Augusta. Terceira parada. Ano de 2008 d.C., 13 de maio, Vila das Flores.
Mana Bela! Pedrinho, quando você chegou? Eu cheguei ontem. Parece que ninguém me vê. Pedrinho, sabe o que é isso? Não sei. É batata? Irmão Renato, qual a sua estratégia? Batata é fácil de plantar e dá muito. Como vou explicar a eles o que é uma batata? E no outro tempo? Quanto tempo passou no reino de Aurora? O conflito do norte já acabou? Pedro está pensando em mim? Esta batata é fácil de plantar, dá muito, é prática para os soldados e resolve a fome do povo. Gustavo, quer levar para o palácio e plantar? Claro! Com cuidado, mestre! Mana! É a Mana Bela! O Gustavinho não parece muito feliz. Mana, você já leu este texto? Acho que foi no fundamental. Quase esqueci. Pedrinho, não fique triste. Vamos jogar pedra, papel e tesoura. Se eu ganhar... Me explica este texto, tá bom? Tá bom. Pedra, papel, tesoura! Ganhei! Vanessinha, eu fiz 5. Você fez 2. 5 é maior que 2. Não vou explicar. Se a Mana Bela não quisesse explicar, podia ter dito não antes. Então, Pedro, fui eu que o criei. Fui eu que o ensinei. Na verdade, nem tudo que eu digo é certo. Escuta só, Gustavinho. Não acredite em tudo. Quinta parada da viagem no tempo iniciando. Proteção de invisibilidade desativada. Use todos os meios possíveis para sobreviver 7 dias nesta parada. Fernando Costa é um corrupto. Formou uma quadrilha. Estamos livrando o reino. Ninguém na casa sobrevive. Mana Bela, o que faremos? Durante a Era Clara, o reino era um caos. Quem está lá fora também é da mesma laia. Querem se vingar. Pedrinho, tem medo? Não tenho. Agora, só precisamos nos esconder aqui, resistir por 7 dias e sobreviveremos. Veja se tem alguém aí dentro. Entrem e revistem tudo. Pedrinho, viva por mim. Veja a nova nação Aurora. Tem certeza que quer fazer isso? Contrato estabelecido. Transação concluída. Parabéns, senhorita Soares. Você passou pela 5ª etapa. Alguém assinou um contrato de troca e salvou sua vida. Quem me salvou? O cliente que trocou a vida por você é o Pedro Valente que você viu nas crônicas, antes de chegar ao reino de Aurora. Não é o seu marido, Pedro Valente. Seu marido ainda não teve tempo de receber o contrato da agência. Como assim? O cliente é o Pedro Valente do seu tempo original. O que nunca casou com a princesa consorte, nem teve a chance de fazer sua cirurgia. O Pedro Valente que morreu aos 21 anos. Bela. Tudo que meu marido Pedro viveu na infância também foi o que o Pedro Valente da história de um universo paralelo viveu. Foi ele. Ele trocou a própria vida pela minha. Bela. É outra ilusão minha? Pedro! Não é ilusão! Mentirosa. Você vai me deixar? Eu nunca mais vou embora! Bela. Senti tanto sua falta. Eu também pensei muito em você. Minha Bela, nunca mais vai embora. Vou ficar sempre com você, Pedro.
Gostou? São seus favoritos. Claro que gostei! Pedro? Não me engane! Eu não sou boba! Majestade, finalmente voltou! Rosa! Disseram que a senhora voltou. Eu nem acreditei. Sem te ver pessoalmente, eu não conseguia ter paz. Rosa, quero seus biscoitos de nozes. Vou parar agora. Espere. Temos muito tempo pela frente. Majestade, enquanto a senhora estava fora, o rei ia todo dia ao Jardim das Ninféias para conseguir dormir. Ei, e a Rafael? Ela foi para a guerra com o general Duarte. Hã? E a duquesa Sofia? Ouvi dizer que a doença da imperatriz mãe já foi esclarecida. Foi a família Sampaio que incriminou a antiga condessa Helena. Ótimo. Ela queria tanto que o irmão André herdia o trono para ser a imperatriz mãe, não é? Ela e o filho. Abra o túmulo do rei pai. Leve a Sampaio para dentro. E feche o túmulo. Não importa se ela vive ou morre. Sim. Gostou? Que bom que gostou. Essas bolinhas de arroz ainda são gostosas como antes. Olha sua boca. Está toda suja. A rainha mãe ficou 10 anos em um templo, rezando pela nação, e finalmente voltou ao palácio. O rei e a rainha mãe são muito apaixonados. A rainha mãe adoeceu ao voltar. O rei tirou 10 dias de folga para cuidar dela pessoalmente. Batata agora custa 1 centavo o quilo. Batata? Agora, o povo adotou em massa batata e fosfato. E o povo te adora. Dizem que agradecem à rainha que aprendeu medicina aos 5 e teve a revelação aos 7. Pedro! Bela, em 10 dias, podemos repetir a cerimônia de coroação. Meu marido, sempre tão econômico. Quando começou a gostar tanto de gastar tanto? Na verdade, eu sou econômico desde criança. Gosto de guardar dinheiro para comprar presentes raros que você não encontraria. Meu Pedro, até hoje, você ainda é o mesmo jovem. Mas meus cabelos já estão brancos. Com os cabelos brancos, você ainda é meu jovem. Fortalecer as armas, explorar o Mar do Oeste, expandir o reino. A Aurora é grande, mas não deve parar por aqui. Além de Aurora, estão o Mar do Leste e o Mar do Oeste. O grande mapa do reino está aqui. Não é com a força de uma geração que se conquistará tudo. Mas após mim, virá a próxima geração. Que a Aurora dure por milênios. Um dia, uniremos o mundo e traremos paz para sempre. Unir o mundo, paz para sempre! Unir o mundo, paz para sempre!